Olá, aqui é a Ana e hoje nós vamos discutir as dificuldades que você pode colocar para as máquinas de busca na hora de encontrar e divulgar o seu conteúdo para quem estiver interessado. Existem basicamente dois tipos de dificuldades que você pode criar. Aquelas dificuldades relacionadas à consulta e as dificuldades relacionadas à indexação. Você lembra de uma aula anterior que as máquinas de busca têm, no primeiro módulo, o crawler, que coleta as informações da internet. Em segundo lugar, tem o indexador, que pega essa informação que foi coletada e processa essa informação para que depois aconteça o importantíssimo passo do cálculo de relevância. O cálculo de relevância, então, é aquele cálculo que a máquina de busca faz para decidir em que página o seu conteúdo deve aparecer, de acordo com o quão ele é relevante para o usuário que está fazendo uma busca. Então, que tipo de dificuldade você pode colocar na hora que o usuário está fazendo uma consulta, uma busca, até mesmo sem saber? A principal dificuldade é quando você não consegue casar as palavras-chave que o usuário costuma usar para procurar aquele tipo de conteúdo com o seu conteúdo. Se esse casamento não for feito, você pode ter um conteúdo de excelente relevância para aquele usuário, mas ele está procurando por outras palavras semelhantes e não vai encontrar o seu conteúdo. Na próxima aula eu vou falar um pouco mais sobre essa questão das palavras-chave e em outras aulas também eu vou falar, porque essa é uma questão muito importante, como otimizar o teu conteúdo com palavras-chave que ajudem esse conteúdo a aparecer nas buscas que tem a ver com ele. Um outro tipo de dificuldade que costuma aparecer em relação à consulta é uma dificuldade que está um pouco além do nosso alcance, como gerenciadores de um website, por exemplo, como donos de um blog, por exemplo. É a questão da linguagem. Ou seja, o usuário está procurando a informação numa língua, essa informação existe, tem um monte de informação de altíssima qualidade sobre aquilo que ele quer, mas está em outra língua. E como os tradutores automáticos não são lá essas coisas, hoje em dia, pelo menos ainda não são lá essas coisas, o que acontece é que o usuário não encontra o conteúdo que está lá para ele. Esse é um problema que, em princípio, não está muito ao alcance de quem está criando um blog. Você vai criar um blog, em geral, você cria um blog numa língua só. Na melhor das hipóteses, você cria um blog bilíngue. Tá? Eu nunca vi nada além de um blog bilíngue. Então, se for importante para você que, por exemplo, usuários que falem inglês tenham acesso ao seu conteúdo, a saída aqui é você ter o conteúdo duplicado em inglês, por exemplo. Tá? Mas essa é uma parte que a gente não pode mexer muito até que as máquinas de busca sejam espertas o suficiente para fazer traduções. O Google já faz alguma coisa, mas ainda é um pouco precário. Agora, a gente pode mexer muito nessa questão do casamento do conteúdo com as palavras-chave corretas, e isso vai ser discutido muito ao longo do curso. Mas, por enquanto, eu vou ficar por aqui, nesse tema. Agora eu vou falar dos problemas que você pode criar para a máquina de busca, ou que o seu conteúdo pode estar criando para a máquina de busca, relativos à indexação, a fase de indexação, que afeta o cálculo de relevância, que, como a gente viu, é muito importante. Uma das principais formas de você ter problemas de indexação é usar formulários. Ou melhor, é esconder conteúdo atrás de formulários. Eu sei que às vezes isso é necessário, porque, por exemplo, você precisa ter uma série de informações da empresa que são confidenciais, que são da intranet. Ou você está vendendo o acesso a um determinado tipo de conteúdo especial,
né? Mas saiba que esse conteúdo que está atrás do formulário, ele não consegue ser indexado. Então, você está perdendo pontos na hora de ranquear o seu conteúdo. Então, use isso com parcimônia. Só esconda um conteúdo atrás de um formulário se isso for realmente necessário. Uma outra área em que as máquinas de busca têm muita dificuldade é com conteúdo não textual. Conteúdo não textual. Do que eu estou falando aqui? Eu estou falando de imagem, de vídeo. Esses dois são os mais óbvios, né? Então, vídeo. Mas também estou falando daqueles aplicativos Flash, mas o Flash está começando a cair em desuso, e links escondidos através de script JavaScript. Às vezes, para fazer um efeito bonitinho num botão, num menu, usa-se código JavaScript para colocar o link na página, naquele botão, naquele menu. Só que esse link não é seguido pelo crawler. Então, todo o conteúdo que tiver depois daquele link não vai ser indexado também. Certo? Então, evite colocar links em código JavaScript. Coloque o link como HTML normal. E com relação a esses elementos aqui, que hoje em dia você não pode mais não ter imagem e vídeo no seu blog. No caso dos dois, né? A coisa que você pode fazer pelos dois é colocar texto alternativo. E isso sempre você pode fazer. No caso do vídeo, tem uma coisa ainda mais interessante que você pode fazer para disponibilizar o conteúdo dentro do vídeo, que é fazer uma transcrição. Colocar disponível um link para uma página onde vai aparecer uma transcrição do vídeo. Tá? Eu esqueci de colocar aqui nessa parte de conteúdo não textual, áudio também. E áudio também, uma excelente forma de você ajudar a indexar esse conteúdo, além de um texto alternativo para aquele elemento de áudio, é a transcrição também. Então, aqui também vale fazer uma transcrição. Só uma dica que eu vou dar aqui com relação a essa coisa da transcrição. Fazer transcrição é um processo demorado. Se você for pedir para alguém fazer, é um processo caro. Tá? Mas tem uma ferramenta que ajuda se você está começando como blogueiro e não tem como pagar alguém para fazer a transcrição, que é usar esse player aqui, VCL, Media Player. Ele é um Media Player de código aberto, então você pode instalar na sua máquina. Ele tem uma característica interessante. Se você aperta no botão de menos, ele diminui a velocidade com que ele está tocando o seu vídeo ou o seu áudio. E se apertar mais uma vez o botão de menos, ele diminui mais ainda. Então, você pode colocar numa velocidade que fique confortável para você digitar enquanto a pessoa está falando, enquanto você está falando no vídeo. Então, essa é uma forma de facilitar o processo de transcrição. Tá? Então, isso aqui é só uma dica para quem quer fazer a transcrição. Uma terceira coisa que é importante para você não dificultar a vida do crawler é você ter uma boa estrutura de links. O que significa isso? Normalmente, os sites são construídos assim. Você tem uma página principal e aí você tem links para diversas outras páginas do seu próprio site. Eventualmente tem links externos também. E cada uma dessas páginas pode ter links para outras páginas dentro do seu site. Tudo isso é conteúdo indexável. O crawler vai seguindo esses links e vai indexando essas páginas também. O problema é que às vezes a gente constrói uma página e não coloca nenhum link interno para elas. Essas são as chamadas páginas órfãs. Cadê o link? A única forma de uma pessoa acessar essas páginas é através de um link direto. Ou seja, eu construo a página,
não coloco um link no meu site em lugar nenhum para ela, mas eu pego o endereço dela e boto num e-mail e mando para um amigo. Aí ele consegue acessar. Mas o crawler não consegue acessar, porque o crawler ele só vai pegar a tua página principal e seguir os links a partir daí. Então, essas páginas que não estão ligadas à tua página principal de jeito nenhum, elas não estão sendo indexadas. Se você precisa fazer isso por algum motivo, faça, mas também sabendo que você está escondendo esse conteúdo do indexador. Ainda falando sobre a estrutura do site, uma outra coisa que costuma confundir o crawler são os famigerados frames. Graças a Deus, essa coisa aqui hoje em dia é muito pouco usada, né? Eles estão sendo substituídos pelos CSS, né? Que são arquivos que as folhas de estilo que dão diretrizes para a aparência das páginas sem ter que usar os frames. Tá? Os frames podem confundir bastante os crawlers. Então, se você ainda usa frames, pare de usar e vá para uma coisa que tenha CSS. Se você está usando uma plataforma de blog já prontinha, provavelmente o seu tema usa uma folha de estilo CSS já. Então, você não precisa se preocupar muito com isso. Finalmente, nós temos os empecilhos criados pelas técnicas usadas pelos webmasters para evitar ou para lidar com os robôs. Então, técnicas para lidar com robôs. Como eu já expliquei numa aula anterior, robô é um programinha que sai caminhando pelos links da web. E o crawler é um robô. Mas não existem só robôs do bem, como o crawler, que está lá para indexar o seu conteúdo. Existem aqueles robôs que fazem spam. Tem aqueles robôs que fazem ataques aos sites. Então, os webmasters têm que desenvolver uma série de técnicas para conseguir evitar que o site seja atacado, que haja muito spam nos comentários, por exemplo. E essas técnicas acabam por dificultar também a vida do crawler, porque se você está tentando impedir que um robô entre na sua página, você também vai estar dificultando a vida do crawler. Existem algumas coisas que são feitas para lidar com robôs que eu vou discutir numa aula mais para frente. Eu não vou falar especificamente delas agora. E vou falar como usar essas técnicas com cuidado para não deixar o seu site vulnerável, mas também, ao mesmo tempo, deixar que o seu conteúdo seja indexável. Então, muito obrigado por ter assistido. Se você gostou do vídeo ou não gostou, comenta. Se você acha que ele pode ter interesse para alguém que você conheça, envia ele para alguém, via e-mail, via Twitter, via Facebook, o que seja. Enfim, divulgue esse vídeo que ele está aí para ser usado. Tchau e até a próxima aula.